Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Passo por aqui para deixar a palavra de Deus para o seu coração, para a sua meditação, que está escrito aqui em 1 João, Primeira Epístola de João, capítulo de número 2, o versículo 1 que diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus Cristo justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Essa palavra ela é muito forte, é muito poderosa. A gente vê aqui esta palavra sendo escrita pelo apóstolo evangelista, Apóstolo evangelista João, João. A Bíblia fala de dois João nos evangelhos, Fala de João Batista, que foi aquele homem de Deus, profeta de Deus, que teve aquele privilégio de batizar o Senhor Jesus Cristo lá no Rio Jordão. Jesus, com os 30 anos de idade, ele foi batizado por João Batista e ali iniciou o seu ministério de 3 anos. Então, João Batista foi aquele homem privilegiado por Deus para batizar Jesus, mas aqui a gente vê esse João, aqui que é considerado também como o discípulo, o apóstolo, do amor, porque ele falou muito sobre o amor de Deus, Então, ele é considerado assim também, como discípulo do amor ou apóstolo do amor, porque ele sempre estava pregando o amor de Deus, falando do amor do Senhor para as pessoas. Mas esse João aqui, ele foi aquele homem que escreveu o Evangelho de João, Evangelho de João, que começa com aquela palavra falando fortemente da divindade de Cristo. O Evangelho de João começa falando sobre a divindade de Cristo, porque no capítulo 1, versículo 1, ele já começa falando: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então ali ele já fala da divindade de Cristo, dizendo que Jesus é Deus. Veio em carne, se fez homem, era o verbo, que quer dizer a palavra, mas ali ele se fez carne, se fez homem, para trazer uma salvação, a libertação, a transformação para a vida da humanidade. Então também lá no livro de João, do próprio João, capítulo 3 e o versículo 16, ele diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós vemos aí um homem inspirado grandemente por Deus, cheio do Espírito Santo, para falar desse evangelho tão poderoso que transforma as vidas. Mas não fica por aí. Aí João escreve, João, o próprio Evangelho de João foi escrito por ele, e ali ele escreve mais 3 epístolas, Escreve mais 3 epístolas, que essa é uma das epístolas que João escreveu, quando está falando aqui: meus filhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, aquele que nunca pecou, nunca cometeu pecado, e a Bíblia diz que ele foi fiel até a morte e morte de cruz. E ele também continua sendo fiel, porque a palavra de Deus fala que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então Jesus Cristo, ele é fiel, é santo, é justo, ele tem poder, continua tendo poder para salvar, batizar com o Espírito Santo,
renovar aqueles que precisam de um renovo, curar as enfermidades, né? Ele continua sendo o mesmo, ele não mudou. Quem mudou foi os seres humanos. Mas Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje e eternamente, né? Aí ele escreve as 3 epístolas, né? João escreve as 3 epístolas e escreveu também o Apocalipse. O Apocalipse ele foi escrito por João, que teve todas aquelas revelações lá no Apocalipse, que é muito bom a gente estudar o Apocalipse, pedindo sabedoria a Deus, pedindo uma luz para Deus nos iluminar pelo seu Espírito Santo, para a gente vir compreendendo, porque a gente estamos vivendo o Apocalipse, né? Muitas coisas já se cumpriram e muitas coisas estão para se cumprir ainda, mas a gente temos que ler também, meditar, não é só ler, né? Porque quando a gente medita na palavra, você não pode meditar na palavra sem ler. Por isso que há uma necessidade da gente ler a palavra. Mas necessidade ainda, nós precisamos mesmo é de meditar na palavra de Deus. A gente não pode ler o texto sem o contexto, sem uma meditação profunda nas escrituras para a gente compreender. Então temos que ler, meditar, viver uma vida de oração, pedindo ao Espírito Santo para ele nos trazer revelação da palavra e assim a gente meditar na palavra de Deus, lendo, meditando, orando, buscando ao Senhor. E o Espírito Santo ele nos traz as revelações. Assim como o Espírito Santo ele trouxe aquelas revelações para João no livro de Apocalipse, se a gente orar, buscar o Senhor também com sinceridade, com o coração quebrantado na presença do Senhor, ele também vai nos trazer revelação. Porque Deus ele continua sendo o Deus das revelações. Mas a gente vê aqui quando a palavra diz que Jesus Cristo justo, ele é quem perdoa os nossos pecados. Jesus Cristo, o justo. Porque por mais que a gente queira fazer as coisas certas, se esforçar, porque isso aí é a nossa parte, né? Da gente se esforçar para agradar a Deus, para viver uma vida de gratidão, de temor a Deus e procurar viver uma vida santa, né? Se santificando e se consagrando a Deus para a gente dar o nosso melhor para Deus. Mas mesmo assim a Bíblia diz que a gente peca por pensamento, palavras e obras, né? Então muitas vezes você teve um deslize, uma queda e você não quis, mas acidentalmente você caiu, você pecou e muitas vezes o inimigo fica lhe acusando que você não pode mais se levantar, que você não pode mais prosseguir e fica tentando lhe acusar, né? Mas nesta hora eu digo para você, se levante e venha ao encontro do Senhor Jesus Cristo, confesse seus pecados para Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus é justo e ele pode nos perdoar, né? Agora a gente vê aqui o versículo de número 2 que diz: ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então, Jesus ele está com seus braços abertos, com as suas mãos estendidas e com o mesmo amor de quando ele deu a sua vida lá na cruz do Calvário, ele continua sendo esse mesmo Jesus. Esse mesmo Jesus que ele quer te perdoar, ele quer purificar os seus pecados através do seu sangue e quer te dar o direito, né, de ser chamado filho de Deus e voltar à comunhão com Deus. Então, se você caiu, se você pecou, se você falhou, não deixe o inimigo continuar te acusando, continuar querendo te derrotar, porque você tem um Deus grande e poderoso que te ama, ao ponto de ter enviado Jesus para dar a sua vida na cruz do Calvário, derramar o seu sangue, para que você tenha os seus pecados perdoados, purificados, e você volte a ter o direito de ser chamado Filho de Deus, salvo, liberto, transformado pelo poder do sangue de Jesus, né?
Então eu deixo essa palavra para você. Peço que você medite nessas palavras que está saindo aqui, que é de Deus, é extraída da Bíblia, é a palavra de Deus. E esta palavra pode transformar a tua vida e fazer uma mudança total na tua vida espiritual, na tua vida física, na tua vida financeira, em todas as áreas da tua vida. Deus quer te abençoar. Então, eu deixo essa palavra para você. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixa o seu like, compartilhe essa mensagem e que Deus continue ajudando e abençoando a todos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado pela sua atenção.